Olha, procura-se, homens, não sistemas adequados e sábios, não riqueza em montanhas, nem mesmo a pena potente. Procura-se. Homens. Nossa, muito? De onde é isso? Vem de Architects of Fate, or Steps to Success and Power. É um livro de 1896, do Orison Swett Marden. Ah, Marden. Final do século XIX, interessante. Exato. E hoje a gente vai mergulhar nesse clássico. É sobre autodesenvolvimento, construção de caráter, sabe? Cheiro de história, exemplos. Legal. E qual a ideia? O que a gente busca aqui? A missão é tirar as ideias principais sobre sucesso, força interior, e ver o que ainda serve pra gente hoje, né? Ok, então. Vamos lá, vamos desempacotar isso. Perfeito. Mas antes, acho importante situar um pouco a obra, né? Finalzinho do século XIX, plena era industrial. Sim, muito otimismo nos Estados Unidos, aquele foco todo na figura do self-made man, né? Aquele cara que constrói o próprio destino. Total. E o Marden, ele não era um acadêmico, tipo, teórico. A pegada dele era mais prática, era inspirar mesmo. Entendi. O fascinante é o método dele. Ele usava biografias, sabe, histórias de superação como prova dos argumentos. Quase um coaching da época vitoriana, baseado em exemplos reais. Que interessante. E parece que o centro de tudo é essa busca pela manhood, né? O ideal de ser homem. Exato. Mas não no sentido de grana ou status, certo? Ele até cita o Diógenes com a lanterna, procurando um homem honesto. Que ingrediente essencial era esse que ele tanto buscava? É exatamente isso. Essa manhood pro Marden, bom, é um ideal bem da época vitoriana mesmo, focado totalmente no caráter. Caráter. Isso. Não é alguém frio, sem emoções, pelo contrário, é alguém com paixões, mas controladas por uma vontade forte, sabe? E essa vontade servindo a uma consciência atenta. Controle e consciência. Integridade, autocontrole, coragem e uma educação completa. Mente, corpo e espírito. Tem uma citação de Rousseau, que ele usa, que resume bem. Que ele primeiro seja um homem. Primeiro ser homem. É, tipo, essa integridade, essa solidez interna como base para qualquer outra coisa. Ele valorizava o caráter acima de tudo. Tem até um capítulo chamado A Coisa Mais Grandiosa do Mundo. Faz sentido. E ele cita exemplos, né? Phillips Brooks, Emerson falando do homem bem misturado. Sim, usa bastante. Mas parece que ele também dava uma cutucada nos jovens da época, não é? Algo sobre saírem da faculdade sem essa força toda. Sim, sim. Uma crítica bem forte até. Ele via os formandos como rebentos em vez de carvalhos. Tipo, muito dependentes, sem aquela fibra interna que ele achava essencial. Faltava a força interna. Exato. A ideia era a autossuficiência, ser totus em si, completo em si mesmo, sabe? A força de verdade, para ele, vinha de dentro, não das circunstâncias ou só da educação formal. É quase um chamado para a pessoa correr atrás do próprio desenvolvimento. Falando em correr atrás em ação, tem um capítulo que pulsa, né? O Dare, sobre ousadia. Nossa, aqui a coisa fica intensa. Ah, esse é vibrante mesmo. Os exemplos são quase de filme. Colin Campbell em Balaclava, o Alferes na Batalha de Alma, e aquela citação do Danton. Ousar, ousar de novo, ousar sem fim. Dá uma vontade de sair e fazer algo grandioso. Total. E o legal é que ele não trata a coragem como uma coisa só, né? Ele detalha. Tem a coragem física. Sim. Perry na batalha, Washington nos rápidos, Napoleão e a granada. Isso. Mas, olha, ele dá um peso enorme para a coragem moral. Régulos voltando para Cartago, para a morte certa, só para honrar a palavra. Nossa. Cramer queimando a própria mão que assinou a retratação. Thomas More escolhendo a morte em vez de trair os princípios. Isso mostra bem o que o Marden valorizava mais, né? A coragem moral parece ser o topo. É verdade. Exige outro tipo de força, né? Essa coragem moral. Com certeza. E ele também fala da coragem do dia a dia. Adorei a história das mulheres assustando os soldados britânicos com tambor e pífano, ou da menina Jenny Carey salvando o trem. Sim, exemplos ótimos. Essa ideia de puxar a barba do mundo, que ele cita do Holmes,
de não se deixar intimidar. Como isso se liga com a visão dele sobre o medo? Totalmente ligado. Marden é direto ao ponto. O medo torna o homem escravo. Para ele, o inimigo de verdade não é o perigo lá fora. É o medo interno. Exato, aquele que paralisa. Por isso ele diz: coragem é vitória, timidez é derrota. A história de Davi e Golias é o exemplo máximo para ele. Audácia. Isso, a audácia que vem da confiança interna, superando o cálculo frio das chances, é essa ousadia, sabe? Baseada na coragem moral e na fé em si, que pode virar o jogo. Entendi. E para ter essa ousadia toda, ele aponta para a força de vontade, né? No capítulo Will and Way. Sim, a vontade como motor. A frase-chave é: encontre um caminho ou faça um. Os exemplos são de arrepiar mesmo. Henry Fawcett, cego, virou chefe dos Correios Britânicos. Incrível, né? Prescott, também cego, historiador, Parkman superando doenças. Parece que essa força de vontade move montanhas mesmo, mas como ele diferenciava isso de teimosia pura? Ótima pergunta. A filosofia dele é que a determinação é chave, sim. O mundo sempre ouve um homem com vontade, ele diz. Mas ele também alerta, tipo, não espere superar um fato teimoso com uma vontade teimosa. Ah, então tem limite. Tem bom senso, né? A vontade precisa ser inteligente, direcionada, não é dar murro em ponta de faca. É usar a vontade como uma alavanca aplicada no lugar certo. Se a gente olhar o quadro geral, a vontade é o motor, mas a inteligência e o caráter são o volante, sabe? Faz todo sentido. Ele cita o Grant, que dizia que não tinha não posso no dicionário dele. Exato. E o Lincoln. A trajetória dele é um exemplo gigante de perseverança. Isso reforça aquela ideia de que a gente não é refém das circunstâncias. Totalmente. Marden quase cita Shakespeare. A falha, caro bruto, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos. O destino não está escrito na pedra. A gente que escreve. A gente forja ele com vontade e ação, e uma parte crucial disso é estar pronto para a visita da fortuna, para a oportunidade. A vontade não só abre caminhos, ela prepara a pessoa para reconhecer e agarrar a chance quando ela aparece. A prontidão vem da vontade. Ok, mas a vida não é só vontade e oportunidade, né? Tem os obstáculos. Como Marden via isso? Vi que ele fala dos usos dos obstáculos e do sucesso sob dificuldades. Aquela metáfora do escultor quebrando o mármore para revelar a estátua é forte. Ele via mesmo a dificuldade como algo bom. Sim, e essa talvez seja uma das ideias mais, inesperadas e poderosas do livro. O fascinante é essa inversão total de perspectiva. Como assim? A dificuldade não é um impedimento, é uma ferramenta de desenvolvimento. A diversidade revela talentos escondidos, como dizia Horácio, até os inimigos são úteis. Inimigos. Porque forçam a gente a melhorar, mostram verdades que a gente não quer ver. A luta constante é o preço das grandes conquistas. Não tem atalho para crescer de verdade. Nossa. Exemplos como Beethoven compondo surdo, Milton cego, e Whitney persistindo depois de roubarem a invenção dele. Isso inspira demais. Mas como saber se a dificuldade está construindo ou só destruindo? Ele dá alguma pista? Olha, ele não entra numa discussão filosófica muito funda sobre isso, mas a ênfase está na resposta à dificuldade. A dificuldade em si é neutra. Depende de como a gente reage. Exato. É a vontade, a resiliência, o propósito que transformam ela em degrau ou em abismo. Ele até conecta isso com uma visão meio espiritual, sabe? Deus sabe onde estão as melodias mais ricas de nossas vidas, sugerindo que as provações têm um propósito maior no desenvolvimento do caráter. Interessante. Ele usa a analogia da madeira. A árvore que cresce com vento forte fica mais resistente. A dificuldade é o jeito da natureza forjar a força. Isso lembra muito conceitos modernos, tipo antifragilidade, crescimento pós-traumático. Caráter, coragem, vontade, resiliência. Um kit impressionante. Mas para onde apontar tudo isso? Marden parece muito focado na ideia de um objetivo inabalável. Aquela analogia da lente de aumento concentrando o sol é bem visual.
Por que ele batia tanto nessa tecla da concentração? É que o Marden via a dispersão como um dos maiores inimigos do sucesso. Ele criticava os homens de muitos talentos que acabavam não sendo excelentes em nada por falta de foco. Ah, o famoso pato, né? Nada voa e anda, mas não faz nada direito. Tipo isso. Ele valorizava o especialista, o homem de uma só ideia. Para ele, numa época que já tinha distrações, imagina hoje, a capacidade de concentrar toda a energia mental e física num único ponto era fundamental. É quase uma visão radical de dedicação. Colombo insistindo, navegamos para o oeste. Miguel Ângelo dizendo que a arte é uma amante ciumenta. Gladstone focado até no lazer. São exemplos marcantes. Mas essa ideia de um único foco para a vida inteira, será que isso ainda é realista? Ou desejável num mundo que muda tanto? É um ótimo ponto. Talvez aplicar isso literalmente seja difícil hoje. Mas o princípio central continua super relevante, né? A importância de ter clareza de propósito e de dedicar energia de forma consistente a ele. Ter um norte. E isso, Marden dizia que um propósito definido combate o desânimo, dá sentido para a vida. Ele usava a metáfora do navio. Sem destino claro, fica à deriva. Com um destino, como os navios da linha Cunard, que ele cita, ele navega com precisão, mesmo na tempestade. O propósito é o leme, mesmo que a gente precise ajustar a rota. Entendi. E para manter o navio no curso, mesmo com vento contra, entram os hábitos. Os capítulos sobre semeando e colhendo e autodomínio parecem ser a chave disso. Aquela ideia de que o que se coloca no início da vida, coloca-se na vida inteira. Dá até um frio no espinha. Assusta um pouco, né? As correntes do hábito que começam fininhas e ficam grossas. Nossos hábitos definem a gente tanto assim? Para o Marden, sim. De forma inescapável. Ele até antecipa umas ideias da psicologia moderna falando do sistema nervoso como um fonógrafo que grava padrões. Cada ato grava alguma coisa. Exato. Especialmente o só desta vez, sabe? Isso cria ou reforça um caminho neural. A meta, citando William James, que ele também menciona, é tornar nosso sistema nervoso nosso aliado em vez de nosso inimigo. Automatizar o que é bom e dificultar o que é ruim. É construir conscientemente uma segunda natureza virtuosa. Os exemplos são... Uau! O negativo do indígena que volta para os hábitos antigos depois de anos civilizado. Pesado, né? E a história do alcoólatra que Galf conta usando a mão da esposa morta para beber. Martin não pegava leve. Isso reflete muito a moralidade vitoriana, né? Com certeza. Era outra época, outra sensibilidade. Mas ele também traz exemplos positivos. Gladstone cultivando alegria, Washington e Franklin moldando os próprios hábitos. Qual era o ponto máximo disso tudo para ele? O que ele via como o auge? O auge é o self-mastery, o autodomínio. Essa é a maior das vitórias. Os exemplos que ele dá, Newton controlando a raiva com o cachorro, Péricles ignorando insultos, Sócrates calmo diante da morte. Figuras históricas. Sim, e também Wellington, Pedro Grande, lutando contra os próprios temperamentos. Tudo isso ilustra essa batalha interna. A questão central é quem está no comando. A razão, a consciência, a tal natureza superior. Ou os impulsos, as paixões, a natureza inferior. Dominar a si mesmo é a chave para dominar o destino. O livro parece um guia bem completo mesmo. Tem outras ideias que a gente deveria mencionar rapidinho, que talvez se conectem com esses pilares que falamos? Sim, tem algumas. Por exemplo, a ideia de oportunidades onde você está. Aquela história do Ali Hafed, que vendeu a fazenda cheia de diamantes para procurar fortuna longe, é um clássico que ele conta. Ah, essa é famosa. A lição é estar atento ao potencial que está ali, na nossa frente. Isso conecta com a prontidão que a vontade e o preparo geram. Certo. Que mais? Outra é o poder das pequenas coisas. Ele mostra como detalhes, atos que parecem insignificantes, um hábito pequeno, uma observação atenta como a de Pasteur no microscópio podem ter consequências gigantescas. Isso reforça a importância da atenção aos detalhes e da construção de hábitos. E aquela riqueza sem dinheiro? Isso parece amarrar bem com a ideia inicial de manhood, não? Perfeitamente. Reforça que o valor de verdade, a riqueza real para Marden,
Tá no caráter, na integridade, na saúde, nos bons relacionamentos, não só na conta bancária. Não é sobre dinheiro. Não prioritariamente. Figuras como Píbore, o filântropo, o Aristides, o justo, eles exemplificam isso. A riqueza material é secundária perto da riqueza interior. A arquitetura do destino que o Marden propõe. Olha, se a gente conectar tudo, Marden nos dá um projeto bem claro para autoconstrução. Muito ligado ao espírito da época dele, claro, mas com ideias que ecoam até hoje. Os pilares seriam tipo... Vamos lá. Primeiro, caráter, como a fundação, a base de tudo. Depois, coragem, moral e física para agir, para usar. Aí vem a vontade indomável para persistir, para abrir caminho. Certo. Resiliência, para usar os obstáculos como degrau, como combustível. Foco preciso, para direcionar a energia e não dispersar. E, finalmente, autodomínio conseguido através de hábitos conscientes para governar a si mesmo. É um conjunto e tanto. E tudo isso, assim, permeado pela crença de que a medida real do sucesso está na integridade, no propósito, não só no ganho material. A mensagem principal talvez seja que nós somos, ou podemos ser, os engenheiros principais da nossa própria vida. E olhando para isso hoje, mais de 120 anos depois, o que realmente fica? O que permanece relevante? A gente vive num mundo tão diferente, né? Mais complexo, talvez até mais cínico. Essas ideias de força de vontade, caráter, superação, ainda têm espaço? Essa é a grande questão, né? O contexto mudou demais, a linguagem é super datada, a visão de mundo é vitoriana, sem dúvida. Sim. Mas os desafios humanos básicos, lidar com a diversidade, buscar um propósito, a luta interna entre disciplina e desejo, a necessidade de foco no mundo que não para de nos distrair, esses parecem que continuam aí firmes e fortes. Os problemas são os mesmos, só muda o cenário. E tudo isso, assim, permeado pela crença de que a medida real do sucesso está na integridade, no propósito, não só no ganho material. A mensagem principal talvez seja que nós somos ou podemos ser os engenheiros principais da nossa própria vida. E olhando para isso hoje, mais de 120 anos depois, o que realmente fica? O que permanece relevante? A gente vive num mundo tão diferente, né? Mais complexo, talvez até mais cínico. Essas ideias de força de vontade, caráter, superação, ainda tem espaço? Essa é a grande questão, né? O contexto mudou demais, a linguagem é super datada, a visão de mundo é vitoriana, sem dúvida. Sim. Mas os desafios humanos básicos, lidar com a diversidade, buscar um propósito, a luta interna entre disciplina e desejo, a necessidade de foco no mundo que não para de nos distrair, esses parecem que continuam aí firmes e fortes. Os problemas são os mesmos, só muda o cenário.
De certa forma, talvez o jeito de aplicar os princípios mude, mas a essência da busca por uma vida bem vivida, com significado através do esforço pessoal e da integridade, isso ainda ressoa, eu acho. A intensidade do Marden pode parecer exagerada hoje, mas o chamado à responsabilidade pessoal é atemporal. Faz sentido. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação final, para quem está ouvindo refletir também. O livro é todo construído em volta desse ideal de manhood, um conceito bem masculino, bem datado. Com certeza. Como a gente pode pegar essas lições que são poderosas sobre caráter, vontade, resiliência, foco, e traduzir isso para uma visão mais ampla, mais inclusiva do potencial humano, que sirva para todo mundo, independente de gênero, de identidade? Boa pergunta. O que significa ser um arquiteto ou uma arquiteta do destino no século XXI, com toda a nossa diversidade, nossa complexidade? Fica aí a pergunta no ar para a gente pensar.